A atividade desta tarde consistirá na condução da mesa temática número 1, cujo tema é o multilateralismo e a defesa. No primeiro bloco, com duração de 60 minutos, o professor doutor Vinícius Mariano de Carvalho abordará o tema, o papel do G20 e a defesa. Convidamos os palestrantes, professor doutor Vinícius Mariano de Carvalho, do King's College London, a tomarem seus assentos no tablado. Convidamos o professor doutor Vinícius Mariano de Carvalho a realizar sua apresentação no tempo de 30 minutos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite para vir aqui conversar com vocês nessa tarde. Sempre uma honra e uma alegria voltar aqui à ICEME, um espaço que já tem se marcado muito por um debate público e construtivo em temas de defesa e segurança, não apenas aqui para o Brasil, mas também em muitas partes do mundo. Nós, lá no King's College de Londres, temos uma alegria muito grande de sermos parceiros dessa escola já há bastante tempo. Temos recebido colegas professores e alunos de doutorado que passaram tempo lá conosco, de vocês também terem acolhido aqui colegas nossos. Então, comandante, eu gostaria de agradecer muito a hospitalidade sempre e a deferência em convidar-nos a fazer parte aqui. Bom, a minha apresentação hoje é um pouco... Acho que até ficou mais legal depois da parte da manhã, né? Quando falou da possibilidade de ter uma reunião bilateral em torno de defesa no G20, né? E eu não planejei isso, não combinei com nenhum deles, mas acho que aquilo ajudou demais a discussão que a gente vai fazer aqui agora. Não sei, tem um som de microfonia, pelo jeito, mas vocês me ouvem bem, tranquilo? Bom, não é uma tarefa muito fácil, não, uma tarefa complicada pra caramba, porque é mais ou menos meter a mão numa cesta de cobra. Desculpa aí a metáfora, talvez um pouco pobre para isso. E eu gostaria de começar falando não sobre o G20 que vem, mas sobre o G20 que acabou. Lembrando algumas coisas que foram discutidas no ano passado e que servem como referência para o que nós temos pela frente nesse ano de G20 e em certos contextos globais nos quais nós estamos e que chama atenção esse grupo de países estar reunido e principalmente quando a gente vai tentar pensar em alguma coisa em termos de defesa nesses países como um todo. No ano passado, quando terminou o G20 em Nova Delhi, a declaração final foi muito contundente em reafirmar isso, né? O Modi dizia: "Today's era must not be of war." Nosso tempo não pode ser um tempo de guerra. Soou muito bonito, muito poético, e reforçando muito isso. Eu fui ler todo o documento, fui ler toda essa declaração do ano passado, e realmente fazem algumas referências interessantes que, outra vez, eu acho que são pontos de partida para cá, né? Algumas partes desse documento, né? Um dos tópicos se chama "Para o planeta, as pessoas, a paz e a prosperidade". Tá? De novo, aquele tipo de discurso que é muito bonito e parece, às vezes, até ignorar os conflitos geopolíticos que estão acontecendo entre os países membros do G20. E eu quero ressaltar muito isso, né? Nós estamos falando de um grupo muito heterogêneo de países no que diz respeito a situações de defesa e a percepções geopolíticas e como eles se veem atuando no mundo em contextos de defesa, né? O documento fala, bom, nós temos uma preocupação muito grande com o sofrimento humano e o impacto adverso que as guerras e os conflitos têm a partir do mundo. É muito interessante falar nisso, mas, de novo, vamos nos perguntar, especialmente nos dias de hoje, de onde tem vindo uma boa parte do produto interno bruto que faz desses países os maiores economias do mundo, né? Se há uma preocupação muito grande com o impacto de guerras em torno do mundo, parece que a gente tem um paradoxo aqui. Eu vou explorar isso um pouco mais na nossa conversa. Especial sobre a guerra na Ucrânia, e eles estão reiterando as posições nacionais e no Conselho de Segurança da ONU e definitivamente sublinhando que os Estados têm que agir de uma maneira consistente com os princípios e os propósitos da Carta das Nações Unidas e que diz muito claramente que todos os países tem que se controlar, deixar de ameaçar usar a força para aquisição territorial contra a integridade e a soberania de outros países, tá? E, principalmente, você tem que deixar de falar de uso de armas nucleares. Isso não é mensagem indireta, é uma mensagem muito direta, especificamente para um país, que é a Rússia, e que é também parte dessa comunidade de economias mais desenvolvidas no mundo hoje. Aí tem um outro detalhe interessante, esse tópico 9, reafirmando que o G20
é o primeiro fórum, o primeiro em termos de primazia, para a cooperação econômica internacional e reconhecendo que o G20 não é uma plataforma para resolver questões de segurança e geopolítica. É mais ou menos dizer assim, nós não temos nada a ver com isso, não. Como se fosse possível separar uma coisa de outra aqui. Eu acho que a grande questão que a gente tem em frente a nós, quando nós pensamos hoje em G20, e pensamos em um G20 desvinculado, ou tentando desvincular da questão geopolítica, é que é impossível fazer isso. E essa declaração é praticamente uma declaração de paradoxo, né? Nós reconhecemos que isso pode ter consequências significantes para a economia global. De novo, né, uma linguagem um pouco adocicada, a gente reconhece que isso é problema, mas a gente não tem nada a ver com isso. Né? Eu vou parar daqui a pouco com as citações, não se preocupa não. Aí a gente entra nas estatísticas, no número, aí que todo mundo dorme mesmo. Mas, por enquanto, como diz os ingleses, bear with me. Bom, a declaração continua, e ela continua tocando em alguns pontos que eu acho que são muito cruciais também de se entender agora. Primeiro, porque a gente fala que nós não temos nada a ver com resolução de problemas geopolíticos globais, mas a gente começa a listar uma série de questões que são preocupações de defesa, de soberania e de segurança geopolítica globalmente. Uma delas é o sofrimento humano pelos impactos da guerra, né? E o que impacto isso terá nas cadeias de alimentação globais, na segurança alimentar global. Enfim, cada um desses tópicos que vão sendo tratados ali, eles vêm ressaltando uma série de outras ameaças globais, que são ameaças existenciais, que, dentro do espectro que atualmente se fala de segurança, especialmente de segurança humana, começam a responder como necessidade de respostas também desses países em termos de segurança global, e em termos, obviamente, de defesa, consequentemente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa declaração ela quer nos dizer assim, olha, a gente não tem nada a ver com defesa, não, mas a gente tem a ver tudo com o que impacta em defesa. E isso daí, é claro que é uma solução diplomática interessante para esses países. Lembra que no ano passado a gente já teve a situação, digamos, diplomaticamente complexa da presença da Rússia nesse grupo. E de que é, obviamente, um agressor nesse contexto agora. E eles terminam com aquela frase que cita inicialmente: Today's era must not be of war. Tá? Bom, legal, tudo isso é muito bonito, mas vamos dar uma olhada, então, nos gastos militares e o G20? Que acho que isso aqui é muito importante, uma vez que diz respeito, como eu disse, a boa parte do que é também a capacidade econômica desses países. E boa parte do que está fazendo eles potências globais. Né? Eu peguei alguns dados do IPRI ou também de alguns outros institutos de pesquisa em termos de estatísticas globais em defesa. E primeiro tem uma lista aí do que foi, no ano passado, 2023, os maiores investimentos em defesa no mundo. Né? By far, os Estados Unidos está lá na frente com uma diferença gigantesca. Né? A soma de todos os outros países que estão entre os primeiros não chega ainda perto daquilo que é o investimento e gasto dos Estados Unidos em defesa. Tá? Outro detalhe interessante é que nesse grupo, nessa lista dos maiores gastos de defesa, apenas 3 países não são membros do G20. Então, se nós notarmos aqui, nós vamos ver que um bom impacto do investimento e gasto com defesa em 2023 foi dentro desse espectro dos países do G20. Eu lhes pergunto, como termos reflexivos, podemos falar que o G20 está dizendo que it's not a time for war, it's not a era for war, com todos esses gastos acontecendo em defesa? Se olharmos um pouco mais, um outro gráfico que nos permite ver isso de uma forma diferenciada e um pouco mais, digamos, fácil de combinar, os países do G20 que fazem parte desse primeiro grupo de países com maiores gastos militares em 2023 e 75,2% de todos esses gastos são países do G20. Então, obviamente, a questão de uma indústria de defesa, de gastos militares, ela é impactante para continuar fazendo esses países do G20 países de economia mais desenvolvida no mundo. Só isso já nos faz entender que a importância de se tratar da questão de G20 e defesa.
Só isso nos faz entender o quanto essa discussão tem que ser trazida com mais seriedade para para fora que não são apenas governamentais, mas acadêmicos como nós. Porque a gente tem que começar a discutir se não há um certo paradoxo, para não dizer contradição, em muitas dessas declarações do G20 no que diz respeito a preocupações com segurança global, com desenvolvimento sustentável, com segurança alimentar, enfim, com aqueles espectros de segurança que estão em torno dos Global Sustainable Development Goals, né? Bom, se a gente olhar de novo esses gastos aí, olhando só para os países do G20, né? Agora é hora de dormir mesmo, porque, pô, esse slide desse tamanho e com uma porção de número, né? E aí, vou pedir, general, se eu posso fazer permissão. Você, coronel, pode me dizer quanto que é, né? Para ver se o cara está acordado mesmo, mas não vamos fazer isso, não. O que eu queria chamar a atenção ali é justamente daqueles países que não estão na lista anterior. O que eu quero chamar ali são para os outros países do G20 que não fazem parte daqueles com maior gasto de defesa no ano de 2023. Tá? Vamos lá. México e África do Sul também tiveram um incremento no gasto de defesa nos últimos anos. Tá? Todos os dois países. Aliás, com exceção da África do Sul, que houve uma diminuição. Tá? Vamos lá. Argentina. Na Argentina, esse é um dado estimado, não é confirmado, mas uma diminuição. Brasil. É curioso notar o Brasil que houve um pequeno crescimento e, de certa forma, a gente está oscilando numa diminuição / mantenimento, né? Se a gente olha também quem mais está faltando na lista. Isso, acho que estão todos aí. Estão todos aí. Não, Arábia Saudita, né? E a Indonésia. A Indonésia também não é grupo do G20. Né? Uma diminuição. Então, isso que me chama atenção quando eu olho esses dados comparativamente. O próximo slide também mostra isso em porcentagem. O que me chama atenção é, outra vez, os maiores gastos de defesa no ano passado tem uma boa parte de países do G20. Os países do G20 que não fazem parte desse maior investimento, na verdade, têm quase um desinvestimento, uma redução de gastos. Então, a gente, se for pensar só em termos de defesa e principalmente da robustez que a economia global de defesa tem hoje, nós temos aqui dois G20s já facilmente identificáveis. E não são dois G20s apenas por questões de gastos em defesa. Né? Se a gente olhar para eles em torno de mapas, né, e são lá os países que fazem parte do G20 e que não estão na lista dos com maiores investimentos e gastos militares no ano de 2023. O que é interessante notar é que, com exceção da Indonésia, possivelmente pela proximidade com China, Coreia do Sul / Coreia do Norte, os outros países que não estão nesse espectro de gastos com defesa, eles estão em contextos geopolíticos muito diferentes do que o resto desses países estão vivendo. Né? Não tem uma ameaça eminente e visível de conflito. Tá? A realidade que nós vivemos na América do Sul e América Central talvez tenha muitos impactos em seguranças, pluralmente falando, mas não necessariamente em riscos de conflitos entre estatais, como o restante dos países. De novo, o que eu quero dizer é que temos aqui dois grupos de países, um grupo de países que está num contexto geopolítico bastante complexo, com ameaças existenciais de guerra convencional, e alguns deles com guerra convencional, propriamente dito, Rússia, né? As ameaças que a Europa tem visto em torno dessa ocupação da Rússia na Ucrânia, da invasão na Rússia na Ucrânia. Mas o restante dos Estados Unidos, não preciso nem de comentar, mas o restante dos países, nós estamos numa área geográfica com um impacto muito diferenciado. Né? Então, outra lição importante a se tomar aqui, não se pode tratar dessa preocupação do G20 como defesa, como um grupo coeso que tem as mesmas preocupações econômicas, como é interesse do G20, e de desenvolvimento, como é interesse do G20, com uma certa coesão e com uma coerência de como nós podemos conduzir isso. Devo ressaltar isso muito, porque nós temos uma grande preocupação, e foi muito ressaltado também mais cedo, da necessidade de multilateralismo, e o G20 como um instrumento muito grande, talvez um dos mais impactantes hoje, em termos de economia global de desenvolvimento, relacionado com o multilateralismo. Porém, nós não temos, outra vez, um grupo coeso. Esse G20 não é uma comunidade formada por uma demanda e um requisito natural de construção de multilateralismo.
É um clube econômico. Um clube econômico no qual seus atores têm interesses muito diferenciados e diversificados, e cujas ameaças globais, digamos, geopolíticas globais, atingem os países de maneiras muito diferentes. Isso a gente precisa de tomar muito cuidado, porque o risco é que ao final de um G20 a gente tenha que fazer um comunicado amplo e esses 6 países que estão listados ali sejam obrigados a assinar algo que para eles geopoliticamente não faz o menor sentido, simplesmente porque o grupo maior e com maior poder econômico dentro disso vai, de certa forma, impor esse tipo de agenda. Então, acho que, de novo, eu repito isso, a necessidade que nós temos de continuar trazendo para fórum como esse que nós estamos fazendo e todos aqueles que nós tivermos acesso, discussões sobre a necessidade de se pensar qual é realmente o interesse e a necessidade em termos de defesa para esses 6 países e o que se esperar do G20 em torno disso. E por que isso é relevante demais para nós hoje? Ano passado, desde o fim da Guerra Fria, foi o ano com maior gasto em defesa, investimento em defesa em todo o mundo. Nós nunca vimos isso desde o fim da Guerra Fria, tamanho gasto em investimento em defesa, especialmente naqueles países que a gente listou ali. E é preciso lembrar uma coisa importante: esses gastos de defesa e investimentos, eles não são o que a gente está chamando de dual use, né, o uso dual de tecnologia. Muitos desses gastos e investimentos eles estão relacionados a material bélico hardcore, né? Levando em conta a quantidade de gastos de munições que essas guerras têm trazido nos últimos anos. Tá? E, uma vez tendo investido e produzido nisso, como é que a gente gasta esse tipo de munição e armamento, se não em uma guerra? Né? Então, a gente tem que questionar o G20, se o G20 está realmente preocupado com paz ou se está fazendo grandes investimentos para que haja uma guerra. Isso é um impacto grande que nos afligirá diretamente, porque, de novo, as cadeias globais de produção, elas impactam mesmo esses países que não estão investindo em tamanha quantidade. Né? A proporção de investimento do G20, desde o ano passado, desde aquela declaração até hoje, a proporção de investimento do G20 em segurança alimentar não foi nem sequer 2% perto do tudo que foi em gasto militar, com segurança ambiental, com segurança humana. E o discurso diz que esse é o nosso objetivo. Então, essas são questões fundamentais que eu gostaria de que ressaltássemos muito nessa reflexão. E, principalmente, entender que tudo isso que nós estamos falando é um jogo de engrenagens muito grande. Nenhuma peça é separada de outra aqui. E todo esse crescimento, toda essa projeção de uma produção de gasto militar, ela impacta completamente todo o mecanismo econômico que nós estamos vivendo. Pergunta que, de novo, eu deixo para que nós reflitamos. Está o G20 forçando-nos nesse tipo de mecanismo, forçando-nos a entrarmos em uma dinâmica de guerra, a despeito de ter dito que não é isso que queremos? É curioso notar que eles dizem naquela declaração que não é um fórum para discussão geopolítica, não é um fórum para discussão e resolução de problemas internacionais, especialmente relacionados à guerra, mas eles listam esses outros elementos todos como preocupações do G20. E, sinceramente, se a gente for hoje levar em conta, principalmente, todas essas perspectivas teóricas, principalmente depois da Escola de Copenhague, pensando o que é segurança humana, que são quaisquer ameaças existenciais da vida humana na Terra, especialmente o que são essa segurança, o que essa segurança humana significa para contextos de soberania de países, né? E essa segurança humana encompassa a segurança alimentar, a segurança ambiental, a segurança pessoal, econômica e a política, né? Então, será que o G20 não é já, portanto, também uma instituição que tem esse impacto na defesa muito maior do que eles mesmos dizem e declaram, como foi feito na declaração do ano passado? Levo em conta e chamo atenção de novo para isso, porque em todas as discussões que nós temos hoje sobre os Sustainable Development Goals, esses elementos estão envolvidos neles. E tudo que nós falamos hoje de segurança, nesse espectro de segurança humana, ele tem muito desviado a preocupação, inclusive de forças armadas, para atuação nisso. E nós, aqui no Brasil, somos experientes em muitas ações desse espectro de segurança humana executado por forças armadas, né? Ou seja, esse gasto de defesa, esse gasto militar,
que aconteceu no ano passado, naquela lista de países que eu mostrei anteriormente, ela está vinculada com essa segurança? Obviamente que não. Obviamente que não. Ela está relacionada diretamente à guerra convencional, de modelos que nós estamos vendo agora, com uso bastante tradicional de modelos de fazer guerra, mas com também muitas outras inovações em modelos de fazer guerra, e em nenhuma delas, em nenhuma dessas discussões, esses aspectos têm sido discutidos veementemente, profundamente. A questão da segurança alimentar foi tocada superficialmente, especialmente no início da guerra da Ucrânia, com a preocupação de suprimento de grãos para todo mundo, né? E isso se tocou como uma preocupação de segurança ambiental, mas ninguém tocou na preocupação da violação do território ucraniano dentro do G20. A preocupação não foi com a Ucrânia, foi com o resto do mundo e principalmente dos países do G20. Se nós levarmos em conta a quantidade de emissão de gases carbono que apenas os ataques de Israel à Palestina e os ataques da Rússia e da Ucrânia, nesse sentido, muito mais, eu diria, equilibrado, levando em conta a capacidade bélica que a Ucrânia também tem. Se nós levarmos em conta a quantidade de gases carbono que têm sido emitidos nesses últimos 3 anos de guerra, qual é a capacidade que nós temos hoje de fazer alguma discussão sobre segurança ambiental? A ameaça climática ela foi para o segundo plano nas nossas discussões geopolíticas globais. O que há poucos anos atrás se dizia, bom, daqui a poucos anos, 3 graus de temperatura é uma ameaça existencial e nós temos que preocupar com isso, nesse momento é pouco discutido entre esses países com os maiores gastos militares do mundo. Assim, a segurança pessoal está muito cuidada, a segurança econômica está muito cuidada, e uma segurança econômica que compreende muito bem que um evento guerra é disruptivo na cadeia econômica de muitas maneiras, mas também é produtivo nas cadeias econômicas de muitas maneiras. Esses gastos militares todos que os Estados Unidos estão tendo e ampliado não são gastos que não reverterão para a sua própria economia, porque geram um outro tipo de dinâmica econômica também. E, principalmente, se esse não é um fórum para se discutir questões de defesa ou solucionar conflitos globais, como é que nós podemos falar de segurança política, levando em conta todas as instabilidades que muitos daqueles países, novamente, que eu mencionei, que têm os maiores gastos, todas as instabilidades políticas que estão vivendo, mesmo aquelas mais tradicionais democracias que sempre foram referenciais globalmente, como o próprio Estados Unidos da América. Então, o que eu quero dizer com isso, e aqui eu já aproximo das minhas conclusões, breves conclusões, para dizer que, a despeito do G20 ter se declarado no ano passado como não é uma era para a guerra, a despeito de ter declarado veementemente que esse não é um fórum para discutir questões de soluções de conflitos ou questões geopolíticas, me parece que é uma declaração um pouco quase hipócrita, levando em conta que tudo que está acontecendo hoje é interconectado nessa mesma dinâmica de segurança e de defesa e que os principais atores são o G20, literalmente falando, né? Com exceção de Israel, que não é parte do G20, e os países que estão envolvidos no conflito, direto ou indiretamente, ou países como o Irã e a Coreia do Norte, cujos investimentos em defesa são grandes, não proporcionalmente a esses grupos maiores que apontamos, mas mesmo assim, que tem impacto regional de perturbação geopolítica, né? O que nós estamos vendo é que é um G20 que, em nome de uma estabilidade econômica, de um crescimento econômico, não está se furtando de investir também em um modelo de desestabilidade geopolítica, que pode ter consequências muito grandes, em especial para países como o nosso, que faz parte dessa comunidade de países com os 20 maiores GDPs do mundo, países economicamente fortes, mas que necessariamente não compartilham dessas mesmas visões geopolíticas e, principalmente, das mesmas necessidades de investimentos que os países que estão nesse grupo têm feito em termos de defesa. Então, acho que são algumas reflexões importantes que nós temos que ter, especialmente nesse momento. Nós estamos no início de uma caminhada até o G20, em novembro desse ano. É um momento muito crucial para trazermos esses pontos em discussões, porque são pontos que não interessam apenas a quem é militar.
não interessam apenas aqueles que são operadores do fazer guerra, mas interessa diretamente aos coordenadores, aos motivadores da dinâmica econômica de um país e da dinâmica política de um país. E a gente não pode se furtar de dizer essas coisas. Obviamente que isso aqui é uma escola militar, obviamente que aqui é uma escola que profissionaliza oficiais para o exercício da guerra, se necessário, mas, obviamente, também é um país que sempre pregou a solução pacífica de conflitos e o não incremento ou provocação de conflitos, que ainda que preparados para guerras, como nós devemos estar, a gente tem que fazer o possível para que ela não aconteça. Porque caso aconteça também, a gente vai ter um baralho completamente diferente de cartas do que serão esses G20 ao fim desses conflitos. Então, eu gostaria de terminar aqui um pouco antes do fim do meu tempo, não fiz vocês sofrerem muito, e espero que tenha sido, ao menos, alguns pontos reflexivos importantes que nos ajudem a pensar o que é essa relação de G20 com defesa. E talvez por que será tão difícil executarmos o convite que foi feito na manhã para que tivéssemos também um encontro com o ministro de defesa ou chefes de força desses países. Talvez seja importante, obviamente, fazê-lo, porém, levando em conta esse quadro que nós estamos, geopolítico e de investimentos, acho pouco provável que cheguemos a um acordo, ao menos em termos de o que se pode conseguir em conjunto nesse grupo. E a mensagem final é isso. Entendemos o que nós queremos pensar como multilateralismo agora. Se é um multilateralismo por uma conveniência econômica ou se é um multilateralismo resultado de uma decisão ativa e consciente de com quem nós queremos nos alinhar enquanto comunidade de países. Agradeço imensamente a atenção de vocês e esperamos um bom debate depois. Obrigado.